Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul e para dar sequência ao nosso evento, vamos chamar Marcelo Vaz, da Agente Seguradora. Por gentileza, Marcelo. Boa tarde a todos. E que bom tá falando aqui. Pelo que eu estou vendo, a grande maioria é um grupo de amigos que estamos juntos, né? Então não dá nem para ficar nervoso, porque só com um amigo a gente não fica nervoso, né, Vitória? Então boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui no Brasil Sul, com uma stand. Desde já peço que todos possam nos visitar lá para a gente poder conversar mais. Mas realmente é muito importante para a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês. E como eu sempre falo, enquanto vice-presidente da companhia, da gente, eu venho aqui muito mais para prestar contas a vocês, corretores, que fazem com que a companhia se desenvolva e cresça, do que qualquer outra coisa. E hoje não vai ser muito diferente. A gente vai ter uma apresentação rápida minha. Depois eu vou pedir para a Vitória e para o Carlos falarem um pouquinho mais de produto da companhia, e espero que seja um momento bacana para todos vocês. Então vamos lá. Como eu falei, hoje é uma prestação de conta, e contando um pouquinho do que a gente fez ao longo desses 53 anos. Esse era o nosso propósito. E dentro da prestação de contas, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui para vocês, explicar um pouquinho do que é a agente seguradora e qual a sua composição a nível de reservas, para a tranquilidade da operação de todos vocês, né? Então, rapidamente contando um pouquinho da solidez da companhia, hoje nós temos 14% de excedentes financeiros, que são os recursos remanescentes após a quitação de todas as obrigações e despesas da entidade. A gente tem 76% de ativos excedentes, considerando imóveis. Para quem não sabe, hoje a SUSEP não credita como reserva qualquer bem imóvel de qualquer seguradora. Então, se a gente tivesse liquidez nos imóveis, que são sedes próprias da companhia, a reserva seria 76% acima da necessária para fins de SUSEP. Alguns me perguntam, bom, o que isso quer dizer, Marcelo? Que caso os acionistas não queiram injetar capital hoje, a companhia poderia crescer 76% com as reservas que já existem na companhia. E 75% do que está nas nossas reservas técnicas são títulos públicos. Outros me perguntam, essa é a mais rentável aplicação? Provavelmente nenhum de vocês tem títulos públicos nas suas aplicações financeiras. E nós temos, primeiro, porque a liquidez é imediata, o risco é mínimo. E por uma questão de conservadorismo, que ao longo dos 53 anos da companhia, a gente procura, mesmo não tendo uma rentabilidade tão grande, ter a segurança para que todos nós possamos trabalhar de uma forma muito tranquila. Pulei demais. Desculpa. Bom, continuando sobre números, só para vocês terem ideia, e volto a dizer para todos vocês que a gente está aqui basicamente para mostrar a solidez da companhia, a confiabilidade ao longo dos 53 anos que a gente até hoje preservou e vai continuar preservando. Então, alguns outros números que dão a tranquilidade para todos nós. O crescimento nos ativos garantidores em relação a 23 foi 20%. Isso demonstra também o crescimento da companhia e o índice de reservas que tem que subir junto com o crescimento da companhia. A solvência, para quem tem alguns que trabalham em licitação, e a gente tem uma operação muito forte em licitação, esses indicadores são muito claros para eles, mas para quem não é, rapidamente eu vou esclarecer. A solvência da companhia é 120%, que é a capacidade financeira para cobrir todos os riscos que hoje nós temos. O aumento nas provisões técnicas em comparação a 23
foi 14%. Só para esclarecer, a gente está trazendo números de 24, que são números do balanço, porque janeiro e fevereiro ainda não estão consolidados e para a gente ter o ano completo. Tá? 118% de liquidez geral, garantia de cumprimento das obrigações de curto e longo prazo, 132% de liquidez corrente e 80% de liquidez em relação ao capital mínimo de operação. Bom, divido com vocês, quem teve a oportunidade de ver o nosso balanço, e todos vocês acompanharam as catástrofes que nós no Rio Grande do Sul tivemos. Para quem não sabe, a Agente Seguradora é a única, e repito, a única seguradora gaúcha com matriz no Rio Grande do Sul que trabalha no automóvel. E isso quer dizer que todo o prejuízo que a gente teve, não só no automóvel, mas principalmente no automóvel, está refletido nesse balanço que, da nossa forma de ver, foi espetacular. Para vocês terem ideia, o nosso lucro operacional foi de 44 milhões, certo? Que para uma companhia de pequeno ou médio porte como a nossa, é um número muito expressivo. O nosso índice combinado, que todos vocês sabem o que é, foi de 86%. A gente conseguiu chegar numa equação muito interessante para a companhia e cada vez mais busca baixar esse índice, por mais que já seja um índice combinado muito aderente ao que o mercado pratica hoje, diria até mais. É um dos melhores índices combinados do mercado segurador. E a nossa sinistralidade, que mesmo com as inundações, a gente conseguiu baixar 5 pontos percentuais e a gente está navegando em 61% de sinistralidade, que para quem trabalha em automóvel como nós, de uma forma muito significativa, não é o melhor número, mas é um número que também nos dá uma tranquilidade de continuar crescendo. Isso daqui eu procurei trazer para vocês o crescimento da companhia, porque eu não me canso de repetir que nós temos 53 anos, né? Nós temos muitos entrantes no mercado segurador e a gente sempre foi entusiasta que quanto mais seguradores entrarem, melhor. Mas isso não quer dizer que tradição e anos de vivência não sejam importantes também. Então, há 53 anos, a gente procura ter um crescimento constante, né? Subir um degrau de cada vez para ter sustentabilidade. Não crescer muito de uma hora para outra, que algumas seguradoras têm por estratégia o fazer, mas a gente não acredita muito, a gente acha que seguro tem que ser algo gradativo, a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com as nossas operações. Então vocês veem que é um bom crescimento, em 22 foi 31%, em 2023 25% e em 2024, principalmente para quem está mais próximo a mim, eu tenho falado muito de canibalismo de preço, principalmente no automóvel, em particular nos frotas. E isso tem acontecido. E como a gente não quer ser primeiro nem segundo do mercado, a gente quer exatamente fazer o que tem feito, quer entregar resultado, ter tranquilidade nas nossas operações, a gente achou por bem crescer um pouquinho menos, tirar um pouquinho o pé do acelerador, para que tão logo isso melhore, a gente volte a crescer em números tão expressivos quanto 2022 e 2023. Ainda falando de crescimento e sustentabilidade, esse é um gráfico que nós fizemos para vocês terem uma ideia do crescimento desde 2020 da companhia contra a inflação, contra o PIB e contra o mercado segurador. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Não acertei. Mas esse gráfico azul mais grosso mostra a agente seguradora contra inflação, PIB e mercado segurador brasileiro. E demonstra claramente que a gente tem crescido mais do que esses três paradoxos aí que a gente colocou para vocês conhecerem. Para quem não conhece, e desde já todos convidados, essa é a matriz da companhia aqui em Porto Alegre, na Rua Marechal Floriano 450, é uma sede própria, um prédio inteiro da companhia, que eu, como vice-presidente, tenho
o prazer de convidar vocês e botar de braços abertos para a gente tomar um café, porque vocês todos, trabalhando ou não com a companhia, são muito bem-vindos. Isso daqui, eu pensei em não colocar as congêneres, mas eu acho que não há problema nenhum, até porque isso foi no valor econômico divulgado, as seguradoras mais rentáveis. E dentro do grupo a gente está em terceiro lugar, né? Então acho que também é um outro indicativo importante para o propósito da companhia, que é operar de uma forma muito tranquila, muito responsável e com lucratividade. Volto a dizer para vocês, a gente não pensa e não quer crescer sem resultado nas nossas operações. Isso faz com que a gente seja muito conservador também. Esse daqui é um pouco mais do que a gente vem falando, de lucro líquido versus o mercado. Aqui falando de índice combinado, que eu falei para vocês, 86% a gente considera um índice muito adequado, que é o do ano de 2024. Talvez alguma seguradora ou algumas seguradoras tenham um índice combinado menor que o nosso, mas nosso índice combinado certamente é um dos melhores do mercado, fruto do trabalho de todos que estão aqui, principalmente o pessoal da companhia, que desde já eu mando um abraço. Bom, muitos também me perguntam, Marcelo, vocês são uma companhia pequena ou média e estão brigando com gigantes, e realmente o mercado de seguradora ele é feito de gigantes. E a parte tecnológica para nós é crucial, é chave no nosso processo de crescimento. Então a gente, para vocês saberem, a gente criou o Inteligente, que é uma empresa de tecnologia que tem uma sede inclusive em Bagé, no Rio Grande do Sul, que a gente forma profissionais para estar totalmente aderente ao que a gente espera de tecnologia, que para nós é um caminho sem volta, a gente tem que cada vez mais investir nisso. Eu não penso como alguns que seguradora tem que ser uma empresa de tecnologia, mas ela tem que estar muito alinhada com a tecnologia. E aqui só para vocês saberem algumas entregas que o time de tecnologia fez. Os APIs para vocês corretores, para quem já trabalha conosco, já deve estar experimentando isso. O portal de licitação, que como eu falei para vocês, a gente é líder nesse mercado com muito orgulho. E o portal de licitações, pelo que a gente ouve, é disparadamente o melhor do mercado, até pela nossa expertise e pelo nicho de mercado de licitações que a gente também investe muito. A gente tem também 100% resolvido a integração do Gente Resolve, 30% de um novo portal de vida. Como eu falei para vocês, a gente trabalha muito focado em automóvel, mas a gente quer descentralizar um pouco e para isso a gente está investindo também em outros ramos como vida e enxergou que teria que remodelar todo o nosso portal de vida, que está em execução, está 30% evoluído, né? Novas formas de pagamento, que também é uma realidade de mercado. A gente trabalha muito com o mundo corporativo, a gente quer trabalhar um pouco mais com o varejo, e aí cartão de crédito, Pix, todas essas questões se tornam indispensáveis e nosso time de tecnologia já está trabalhando com 20% de entrega feita. E todo mundo fala, o Lira que está aqui me acompanhando, ontem de noite veio me falar sobre IA, acho que todo mundo que está aqui fala muito sobre IA. A gente já está colocando IA na nossa subscrição de risco e a gente tem que usar as coisas boas, né, a nosso favor. E a gente acredita que IA é uma dessas coisas. Automação de dados e entrada e saída de dados automáticos de placas, CPF, isso também dentro do nosso portal já tá em fase de incorporação. Outros me perguntam, e como eu falei para vocês, eu estou aqui para abrir a porta da companhia e mostrar não só a estratégia, como que a companhia trabalha, porque não é segredo para ninguém. Muitos também me dizem, Marcelo, não conta tudo, não fala. A gente não tem problema nenhum de falar.
certo? O mundo corporativo está aberto e é para ser dividido, não há problema nenhum. Então, outros me comentam também, aqui para vocês terem ideia, onde a companhia está operando, ou seja, no Brasil inteiro com a nossa matriz ali no Rio Grande do Sul. E muitos ainda acham que a agente seguradora vive do Rio Grande do Sul. E viveu por um bom tempo, e a gente agradece muito, mas hoje, para vocês terem ideia, 21% dos prêmios emitidos estão em São Paulo, 18% em Santa Catarina e apenas 16% no Rio Grande do Sul. Então a gente também mudou um pouquinho a estratégia, diversificou e conseguiu operar no Brasil inteiro. Falar um pouquinho, depois eu vou chamar o Carlos e a Vitória, que tem muitos méritos na construção desses números que eu estou apresentando para vocês, para falar um pouco mais de companhia e de produto. Mas eu rapidamente vou colocar algumas coisas que são produtos inovadores para os corretores que não trabalham conosco. Acho que a agente seguradora não é a melhor seguradora do mundo, e eu sou vice-presidente e acionista da companhia, mas está muito longe de ser a pior. A gente acredita que tem oportunidade de ajudar muito vocês em algumas linhas de negócio. E eu vou citar algumas delas. Então, o Auto, que é o Auto RCF, que são a nossa carteira principal. Aí tem motorhome, tem bike, tem o empresarial, tem o RCO, tem o AP e o Vida. E tem o Gente Resolve, que é um produto disruptivo que a gente criou, que ainda está em fase de implantação. Então aqui, rapidamente, falando um pouquinho do produto de auto, que representa 88% do nosso mercado. Então ele realmente é muito representativo. A gente consegue, ou imagina, ter uma flexibilidade muito maior do que a maioria das seguradoras, com uma agilidade também muito maior pela nossa forma de atuar. Para vocês terem ideia, o Carlos vai brigar comigo, o Flávio vai brigar comigo, mas todo dia às 7 da manhã eu me reúno com os principais executivos da companhia para a gente fazer o comitê. Então das 7 às 9 a gente está analisando conta, discutindo situações que vocês trazem para a gente, e isso também faz com que a companhia seja mais ágil, mais flexível e provavelmente mais rápida que o mercado. O RCF, que é um produto também importante para nós, a gente não é uma novidade de mercado, mas pelo que a gente sabe, poucas seguradoras trabalham com franquia, RCF com franquia, e isso está no nosso balcão. Qualquer comercial nosso pode mostrar para vocês, que principalmente para contas que têm uma sinistralidade muito elevada a nível de frequência, talvez vocês consigam ajudar o cliente de vocês na gestão da frota dele, né? Assistência 24 horas, eu acho que muitos sabem também, naquele prédio que eu mostrei, a gente tem a nossa assistência própria, também somos uma das poucas seguradoras que tem assistência própria, no automóvel também. Então hoje a companhia trabalha 365 dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia, dentro daquele prédio, com toda a segurança, mas a companhia está bombando, ela não para, ela é muito viva. E o Auto Affinity, que eu acho que depois o Carlos e a Vitória vão falar para vocês, pela nossa expertise em negócios públicos, a gente criou um Affinity para funcionários públicos. Então, creio que todos vocês que trabalham com automóvel têm algum funcionário público que trabalha, que quer segurar de vocês. É um produto realmente muito diferenciado que possa fazer e que certamente faria vocês aumentarem as suas vendas nesse segmento. Aqui eu vou falar um pouquinho também e o pessoal vai brigar comigo, porque a gente acredita, pelas nossas características, que a gente não pode brigar com os grandes no que eles têm de melhor. Nós temos que ser diferente, nós temos que fazer diferente. E o propósito da gente é exatamente esse, ser diferente.
Como eu falei para vocês, a gente está engatinhando no varejo, começando a trabalhar no varejo. E o automóvel, que é a nossa principal carteira, é um desses objetivos. Então, quando a gente remodelou, e isso ficou pronto agora começo do ano, a gente remodelou o produto para entrar numa linha que praticamente ninguém quer. A gente está entrando e óbvio que toda aquela tecnologia que eu mostrei para vocês está embarcada no nosso cálculo para a gente ter o mínimo de proteção na subscrição e até precificação dos nossos riscos. Mas a gente vai trabalhar, para vocês terem ideia, de uma forma muito agressiva com RCF, com veículos de até 30 anos, que o mercado é muito restritivo, com os veículos de placa preta, que também o mercado é muito, digamos assim, contrário a esse tipo de aceitação, e principalmente o carro antigo, né? Os seguradores, como eu, sempre ao longo dos anos discutiram: a penetração do mercado é só de 30% e tal, como é que a gente faz para aumentar? Tem um oceano azul que é 70% que a gente não consegue entrar, mas também o mercado não queria entrar onde estão esses 70%. Então a gente, de uma forma bem agressiva, vai trabalhar com os carros antigos, com até 25 anos e com um preço muito aderente, muito interessante para vocês corretores. Acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais do produto. E para terminar, a gente também, que é algo que o mercado não vê com bons olhos, por mais que se tenha falado muito de bônus para cá, bônus para lá, hoje as companhias ainda subscrevem e precificam o veículo de automóvel sem bônus, de uma forma que a gente considera que possa fazer melhor, ou pelo menos disponibilizar para vocês corretores uma situação que faça com que esse mercado, que é marginalizado, possa ser ofertado por nós e por vocês. Esse daqui é um pouquinho da nossa assistência 24 horas, e volto a dizer para vocês que eu falo com orgulho, porque nós somos realmente uma das poucas seguradoras que trabalha com assistência 24 horas própria, que lá é uma parte do time da assistência. E para vocês terem ideia, hoje, até porque nós operamos no Brasil inteiro, nós temos 4.000 prestadores se relacionando conosco. Nós temos, em média, 50.000 chamados por ano, ou seja, isso eu comento também para os corretores, 50.000 atendimentos são 50.000 oportunidades. E vou repetir, 50.000 oportunidades da gente atender bem ou mal. E isso faz toda a diferença, e vocês sabem disso na hora de renovar um seguro. Então a gente sabe da importância de ter excelência na assistência, pelo que os corretores têm me passado, a gente está conseguindo chegar lá. Acesso direto aos responsáveis, os corretores que estão aqui sabem que a gente disponibiliza o acesso aos gestores da assistência, para caso haja uma necessidade, romper a fila, não precisar falar com 0800, e quem aqui não teve problema na assistência 24 horas, porque não conseguiu falar com ninguém, falava com máquina e tal. O propósito da agente seguradora é outro. Então, também na assistência 24 horas, por mais que a gente tenha o 0800, o corretor tem o acesso direto a quem atende e a quem resolve. E o corretor também tem o atendimento em tempo real do atendimento da assistência 24 horas. Falando um pouquinho, vou ser rápido, porque eu acho que a Vitória e o Carlos vão falar um pouco mais sobre alguns outros produtos. O motorhome, que é um produto que muitos não têm um motorhome na sua carteira, mas provavelmente a gente tem a maior frota de motorhomes segurados no Brasil, dentro da agente seguradora. Um pouquinho não vou deixar mais maçante do que já está a minha apresentação. O empresarial, ou property, como alguns falam, também tem uma série de oportunidades. E o Vida e o AP, por enquanto, o APC e o VG
são produtos que a gente está remodelando, está construindo, e dentro da flexibilidade da companhia, eu acredito que vocês vão ter grandes oportunidades e uma grande surpresa de cotar conosco e ver o que a gente está conseguindo entregar. E por fim, o Gente Resolve, que na verdade é um aplicativo que quem foi lá no nosso stand e participou da experiência que a gente está proporcionando, está baixando o Gente Resolve, que é um aplicativo feito por nós. Há 3 anos a gente está fazendo ele, ainda está longe de estar pronto, que a gente pretende disponibilizar acesso para N situações para os segurados e não segurados. Esse é o X da questão, segurados e não segurados. E aqui alguns dos serviços, e obviamente eu coloquei comissão, porque vocês, corretores, ao distribuírem o produto, obviamente, são remunerados e mesmo sem saber, muitas vezes, estão ganhando comissão, quando por enquanto, eu digo por enquanto que nós vamos ter N outros serviços, certo? Mas hoje a gente tem o transporte, tem a carga de bateria, o guincho, o chaveiro, a troca de pneu e o reparo veicular, que eu vou pedir depois para o Carlos, para a Vitória falar um pouquinho mais, que talvez essa seja a cobertura mais disruptiva que a gente tem nesse produto. Quem quiser baixar aí, tá disponível no Google Play e na Apple Store. Bom, a gente começa a entregar resultado e a gente começa a aparecer na mídia. A gente, seguradora, ao longo dos anos, nunca se caracterizou por participar de eventos como esse, de uma forma como expositor, como agora. Mas a companhia vai crescendo, vai apresentando resultado e os próprios corretores vão pedindo que a gente participe mais. E aí acaba acontecendo essas situações e divido com vocês algumas coisas que aconteceram nos últimos meses que foram divulgadas e que nos orgulha muito. Uma delas é a questão do índice combinado. Os valores da gente, quando no dia 12 de março a gente completou 53 anos, e não me canso de falar em 53 anos, que é uma história linda que a gente construiu. O novo portal, o investimento em atendimento humanizado, que é um pouco do que eu estou falando. Muitos falaram, e depois eu vou passar um vídeo para vocês, que eu mesmo narrei, porque a gente se emocionou muito e muitos de vocês se emocionaram muito com o que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul. E como ação social a gente teve com as nossas ambulâncias, com toda a área médica e de saúde que a gente tem diretamente no front, procurando ajudar os mais necessitados, naquele momento pelo menos. Um pouco do resultado do balanço de 2024, que foi realmente maravilhoso. A gente fala um pouquinho de sustentabilidade e, por fim, a Infocap ou Ager, que é o multicálculo que hoje a gente já está disponível para vocês, e aqueles produtos de automóvel individual, se vocês baixarem no Ager, vão nos achar e acredito que vocês vão ficar muito satisfeitos com o que vão ver. Esse, para vocês conhecerem, é um prédio que a companhia está fazendo, que é na Carlos Gomes, para quem não é daqui, talvez seja 9 de julho de São Paulo, um empreendimento de 17 mil metros quadrados que a companhia está fazendo, todo ele com recursos próprios, com 0 de financiamento, repito, 0 de financiamento, que é fruto do trabalho de todos nós aqui. Então, um videozinho rápido só para... Tecnologia me matando aqui. Espera aí. Acho que deu algum problema ali, né? Desculpem a nossa falha.
Esse é um empreendimento que está em fase final de conclusão, que também é outro empreendimento que nos orgulha muito, como eu falei, na Carlos Gomes. E agora eu vou passar para vocês um vídeo que a gente preparou, contando, eu acho que não tem como a gente esquecer do que ocorreu, né? E a gente sentiu na pele, enquanto pessoa, enquanto empresário, enquanto segurador, tudo que aconteceu no desastre do Rio Grande do Sul. Então a gente preparou alguma coisa para vocês. E, por favor, só me sinalizem se estão ouvindo, tá? Errei. O Gente Tower são 14 pavimentos, 3 subsolos, 100 quartos de hotel. A ideia é que seja um hotel 5 estrelas em Porto Alegre, que faz parte do Gente Grupo. Agora sim. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 55 o número de mortes causadas pelos temporais que atingem o estado desde segunda-feira. Os números de desabrigados e desalojados não param de subir. 39 o número oficial de mortes. A gente não consegue mostrar as imagens porque não há energia elétrica. 149 pessoas morreram, 108 estão desaparecidas. Olha esse bairro aqui, ó. Olha aqui na frente, olha esse bairro. Tinha casas aqui, né? Tinha. Aqui não parece que teve enchente, aqui parece que teve um tornado, sabe? Surreal isso, né? Em cidades da região metropolitana, o alerta de inundação extrema levou à evacuação de bairros inteiros. O número de mortos nas enchentes que atingem também o Rio Grande do Sul subiu, infelizmente, para 175, de acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil. As principais vias de acesso à capital gaúcha estão bloqueadas. O aeroporto segue fechado por tempo indeterminado. Start with the devastating floods in Brazil. Emergency with at least 100 people. Brazil and more than 100 are missing. Para 180 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Todos os documentos da minha avó que faleceu recentemente. Isso aqui é a única coisa que eu tenho dos documentos dela, das coisas dela. Então foi muito ruim ver isso. Porque é uma pessoa que não vai mais estar aqui com a gente, né? Então não é sobre perder coisas materiais, é sobre perder parte da tua história, né? Eu não tenho como mostrar o desenho que eu fiz de Dia das Mães para minha mãe quando eu estava no colégio. Minha mãe não tem como mostrar os 50 anos dela lecionando. Ela guardou esses 50 anos, provas dela, as coisas dela. Então é a história dela, né? É a história dela enquanto professora de ensino público. Hoje quero falar sobre a força que nos une em tempos de adversidades. Todos nós enfrentamos desafios que nos fazem questionar até onde conseguimos ir. E a gente, ao longo de sua trajetória, aprendeu que é exatamente nesses momentos que descobrimos o quão fortes somos. Nossa história não é apenas sobre seguros, é sobre resistir, reinventar e seguir em frente. Nesses mais de 50 anos de atuação, crescemos e nos espalhamos por todo o Brasil, enfrentando crises, desafios e recentemente a pandemias e enchentes no Rio Grande do Sul. Mas nunca deixamos que esses obstáculos definissem quem somos. Muito pelo contrário, a cada tempestade renascemos mais fortes, com a convicção que quando trabalhamos juntos, quando estendemos a mão para nossos parceiros e segurados, conseguimos superar qualquer dificuldade. Vocês, nossos parceiros, corretores, são uma parte fundamental dessa história. Juntos enfrentamos tempos difíceis, mas também celebramos muitas vitórias. E cada uma dessas conquistas só foi possível porque, como nós, vocês acreditam que o que importa mesmo é a confiança, o compromisso e a força que temos para seguir em frente, mesmo diante dos maiores desafios e prestando serviço de qualidade. A vida sempre vai nos trazer obstáculos, mas são eles que nos fazem crescer, que revelam nosso verdadeiro potencial. Assim como a água das enchentes, que podem levar o que é material, mas nunca a nossa determinação, nós continuamos de pé,
reconstruindo, inovando e oferecendo proteção para quem mais precisa. É essa força, essa resiliência que nos move a cada dia. E é por isso que estamos aqui hoje. Não apenas para lembrar dos desafios, mas para celebrar a capacidade de superá-los juntos. Com vocês ao nosso lado, a Gente Seguradora tem convicção de que o futuro será ainda mais brilhante, repleto de novas oportunidades e conquistas. Obrigado por fazerem parte dessa jornada. Juntos seguimos protegendo o que realmente importa, porque a gente sempre estará ao seu lado, em cada passo desse caminho. De gente para gente. Obrigado, pessoal. Foi feito de coração. Não preciso falar mais nada. Para terminar agora de forma definitiva, até porque o Carlos e a Vitória são muito mais interessantes do que eu. Essas daqui são algumas fotos, só para eu saber quem é que já participou de algum workshop da companhia. Então tem alguns que participaram, mas a maioria não participou. Espero vê-los em 2025 junto com a gente. Tá bom? Aqui estão meus contatos. Como eu falei, eu sou vice-presidente da companhia e estou totalmente à disposição de vocês 24 horas por dia. Contem com a gente e já convido o Carlos, que ele, como cartão de visita dele, ele diz assim: o Marcelo é a segunda geração da companhia, nasceu praticamente lá, mas o Carlos diz assim: eu estou na companhia desde antes do Marcelo. Então, Carlos, vem para cá. E a Vitória também, que faz parte do time da área comercial e de licitação, assume com vocês. Muito, muito obrigado e a gente está aguardando vocês no stand, tá? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Então tá bem. Para falar um pouquinho de produtos, nada melhor do que o nosso gerente comercial, Carlos Souza, que está conosco na companhia já há 35 anos. Como a gente fala na Gente Seguradora, é o dinossauro da gente, né? Literalmente. Bom, para isso também vamos chamar aqui dois dos nossos grandes parceiros, que é o Leonardo, da ClickSec, por gentileza. O Léo está conosco há 14 anos. A corretora dele fica no Paraná e ele é um dos líderes dentro do Paraná no âmbito de frotas, né? Também convidamos o Elzemar, da MD Seguros, parceiro da companhia há 15 anos já. Só um minutinho que eu vou ter que buscar o microfone deles, espera aí. Bom, nós aqui da Gente Seguradora temos um compromisso de facilitar e auxiliar os nossos parceiros no crescimento e na conquista de novos negócios, pois a reciprocidade é um dos valores mais marcantes da companhia. Elzemar, o que você destaca sobre o nosso critério de análise de risco das frotas? Boa tarde a todos. A companhia, né, Gente Seguradora, perante os corretores de seguro na parte de análise, eu acredito que ela é uma companhia totalmente diferente do mercado normal, pois ela tem uma análise criteriosa, mas uma análise individual, né, de cada frota que se analisa, né, e da maneira que se analisa, analisando muito que o corretor, a informação que o corretor busca trazer para a companhia em relação de histórico daquela conta, né? Então isso é muito importante, essa parceria, né, da seguradora com o corretor nessa análise, né, de risco para uma aceitação de uma frota. Então eu sempre acabo sempre dizendo que a Gente Seguradora meio que ela não existe uma situação que não, tudo vamos ver, vamos analisar, né?
Se for interessante, se a gente vê que é algo interessante para a companhia, né? Todo seguro ele tem sim um preço, né? Tem um risco e tem um preço. Então se analisa muito caso a caso, né? Então isso para nós como corretor de seguro é muito importante, né? Para ter uma seguradora dessa maneira, né? Com uma parceria, né? Exatamente. E ainda nessa linha, né, Elzemar, a gente sabe que o mercado de frotas ele é agressivo, ele é instável e ele é competitivo. Como que a agente seguradora contribuiu no crescimento dessa carteira dentro da corretora? Assim, a gente já está trabalhando lá em Santa Catarina há 15 anos com a agente seguradora, né? A gente foi o primeiro corretor em Santa Catarina. A gente já está trabalhando aí com a parte de frota privada aí muito tempo. Então, né, isso, acredito que a forma de analisar e a forma, né, dessa parceria da agente seguradora é muito importante para o crescimento da corretora, tendo em vista que a agente seguradora acaba aceitando nas frotas tanto o filé mignon do negócio, como também muitas vezes o filé de pescoço, né? Então, onde a gente sabe que em muitas seguradoras a gente não encontra aceitação, na agente seguradora muitas vezes a gente, né, como nessa parceria, né, do bom para os dois lados, então a gente coloca sim as melhores frotas também, né, dentro da agente seguradora. Automaticamente a gente sabe que a agente seguradora vai sim se esforçar para pegar, né, o filé de pescoço. Muitas vezes a gente sabe que tudo depende muito da atividade do cliente. O mercado muitas vezes já está restringindo já diretamente do CNPJ na hora de cotar, né? Então isso, queira ou não queira, ajuda muito para o corretor, né, para ele ter a oportunidade de ofertar também, né, para o segurado uma cotação de frota, né? Então a gente sabe que isso é muito importante. Então acredito que para a MD Seguros isso é uma coisa que ajudou muito a corretora a crescer, né? Hoje a gente em Santa Catarina é um dos líderes de mercado na parte de frota de veículos. Então isso para nós é muito importante, né? E a gente espera aí cada vez mais poder fortalecer, né? Como o Marcelo mostrou aí, praticamente aí hoje 19% de toda a produção da agente seguradora fica em Santa Catarina, né? Então, né, dá para ver né, o volume hoje que a gente tem, né, de negócios aí junto, né, ao agente segurador. Então isso é muito importante. Sigamos, né, Elzemar, nessa parceria já consolidada há bastante tempo, né? Que bom poder contribuir para o aumento da carteira e o crescimento da corretora. Acho que esse é um dos principais compromissos da agente seguradora com os nossos parceiros. Obviamente que não só de frota que vive a companhia, a gente também tem o auto individual, personalizado. E para isso, Léo, da ClickSeg, como tu considera a contribuição da agente seguradora no aumento dessa carteira de auto individual? Bom, boa tarde a todos. Antes de responder, gostaria só de comentar assim, mais brilhante que os números que o Marcelo aqui nos colocou, é a equipe, é o fator humano que a seguradora coloca à nossa disposição. Então assim, no Paraná nós iniciamos um trabalho forte também nas frotas e, consequentemente, oriundo das frotas públicas, o Affinity que o Marcelo e o pessoal vai comentar, nos trouxe uma oportunidade muito grande de mercado, com aceitação, com preço, aquela questão do seguro novo, com preço competitivo, tem nos ajudado muito a conquistar um mercado que antes, assim, é mais difícil, seguro novo, aquele seguro mais caro, a pessoa, um perfil um pouco mais ousado. A companhia nos dá essa possibilidade de negociação, isso é que é bacana. E legal, assim, é o fator humano, a proximidade que a gente tem com toda a equipe, né? Posso afirmar que isso é raro e acho que não existe mais no mercado. Então, assim, é uma companhia que dá total atenção ao seu corretor que é parceiro. Isso daí favorece o desenvolvimento do trabalho. Isso nos contribuiu bastante para crescer a carteira, não só nas frotas como nos seguros individuais, que a gente sabe que a gente também vive do varejo pequenininho, que é importante para a composição da carteira da corretora. Exatamente, né, Léo? O slogan de somos todos gente e de gente para gente, ele faz bastante sentido, né, Carlinhos? Bom, como eu sou apaixonada por licitação, coordenadora comercial da agente seguradora no aspecto de licitação, eu não posso deixar de puxar a brasa um pouquinho para o meu lado, né?
Nos contratos firmados com a administração pública, a gente é fiscalizado pela administração e possível e eventual descumprimento contratual na prestação dos nossos serviços pode sofrer sanção, né? Até hoje, nesses 53 anos de Gente Seguradora, nunca fomos sancionados, justamente pela qualidade da execução dos nossos serviços de assistência 24 horas e de sinistro. Léo, como é a experiência da corretora e dos teus segurados junto à assistência 24 horas da Gente Seguradora? Posso dizer que hoje é fantástico o retorno que a gente tem do serviço prestado pela companhia. Há quase 15 anos, quando eu iniciei o trabalho no estado do Paraná, existia uma grande preocupação, principalmente com rede de assistências, com a qualidade. Ou seja, a gente quer prestar o atendimento, se põe no lugar do segurado da gente, do nosso cliente. Acho que a empatia é importante nessa hora. Então, isso a gente consegue enxergar dentro da seguradora, a empatia, tanto que nas frotas públicas, como a gente está envolvido muitas vezes em atendimentos que envolvem pessoas com enfermidades na estrada, ambulâncias paradas. Então, assim, a gente vê uma atenção toda especial com esse cliente e hoje o atendimento é sensacional, é perfeito. Um receio que a gente tinha lá no começo, que muita gente questionava por ser uma companhia pequena, uma companhia iniciante, digamos assim, no Paraná há 15 anos, se demonstrou algo assim totalmente adverso do que o pessoal imaginava que fosse. Um serviço ruim, um atendimento precário. Não, nunca foi e sempre está e cada vez evoluindo e melhorando. Perfeito. Como o Marcelo disse, né, na apresentação, a Agência Seguradora tem uma assistência própria, com mais de 4 mil prestadores espalhados a território nacional. A gente tenta, mas o Brasil é muito grande, mas a gente ainda está seguindo na linha de ampliar ainda mais a nossa rede. E, Elzemar, nestes 15 anos de parceria, qual a tua avaliação neste aspecto de credenciamento de prestadores de serviços dentro da Agência Seguradora? Eu acho que um dos grandes diferenciais, né, do mercado da Agente Seguradora é por ter essa assistência própria. Tendo assistência própria, né, da parte das 124 horas, é muito importante que os prestadores eles querem prestar o serviço para a Agente Seguradora, pois a gente paga, queira ou não queira, muito melhor do que o mercado normal, onde que é muito terceirizado. Então, e a Agente Seguradora sempre nos traz uma possibilidade também muito grande para o corretor, conforme a cidade que a gente vai atender, nessa cidade ainda não tem um prestador. Então, eles dão, né, essa autonomia para a gente pegar, fazer indicação para a seguradora, né, indicar o prestador, o guincheiro, o chaveiro, né, o troca-pneu. Então, a gente tem muito boa essa autonomia junto com a companhia, de poder fazer essas indicações, né, dos prestadores para serem credenciados e trabalhar para a Agente Seguradora. E daí, sou bem sério para vocês, eu já, né, nesses 15 anos, né, há 15 anos atrás já credenciei gente, são todos os nossos prestadores muito parceiros com a companhia, por, né, ter esse respaldo também financeiro muito bom com a companhia. Então, isso, queira ou não queira, eles dão prioridade sim no nosso atendimento, a gente já viu isso várias vezes. Eles querem fazer esse atendimento para a Agente Seguradora. Então a gente, né, acredita que isso é uma facilidade que somente a Agente Seguradora traz, por ter essa proximidade, né? Tipo assim, eu com 15 anos atrás já tenho uma proximidade direta com o Marcelo, que é o vice-presidente, precisar falar. O Carlinhos, né, também tá aí na parte comercial. O Flávio também, que também foi, né, da parte comercial, né, lá atrás. Então, assim, a gente consegue falar, tem que falar com o coordenador de sinistro. Eu consigo entrar em contato direto com o coordenador de sinistro e falar, né? Então, na assistência também. Então, isso facilita muito pra gente, né? O corretor, ele quer ser bem atendido pela companhia, porque ele também quer atender bem o cliente dele final, né? Então a gente sabe que se o meu cliente ele tiver um bom atendimento na assistência 24 horas, porque assim, a gente vende papel. Então a partir do momento que eu vendo um papel, ele vai ver se o meu seguro é bom ou não, quando acontecer alguma coisa. Que é o que? Quebrou o carro, né? Bateu o carro. Então assim, não importa onde que ele está, ele quer ser bem atendido, ele quer ser ágil, né? Atendido, ele quer ficar esperando o quanto menos tempo possível. Então, por ter essa, né, grande demanda aí de credenciados, né, tanto no estado de Santa Catarina como assim no Brasil, né, a gente também atende lá no estado de Goiás, atendemos no Ceará também, a gente sabe que qualquer lugar que o cliente
tá, ele quer ser atendido logo. Ele quer que alguém vá socorrer ele, que o guincheiro vai recolher o carro dele, que o táxi esteja lá logo também, né? Então isso é muito importante. Então essa flexibilidade que a agente seguradora dá para nós corretores é sensacional. Que bom ouvir isso de ti, porque nós, dentro da companhia, somos suspeitos para falar, mas sim, acho que esse é um dos principais pilares da companhia, que é estar perto dos nossos parceiros, auxiliar nos negócios, para fechamento de novos negócios, e também na hora do problema, na hora do uso do serviço, ter essa proximidade, com certeza, é muito satisfatório e facilita tanto para vocês, quanto para o cliente final, né, que são os nossos segurados. Bom, falando um pouquinho de empresarial, né? A gente está em constante inovações dentro do produto, né? O Zemar, e tu bem sabe disso, dentro da corretora. E queria que tu pudesse falar um pouquinho para quem está nos assistindo, como que a gente contribuiu na carteira de empresarial dentro da tua corretora. O seguro empresarial na agente seguradora, né? Ele vem aí com algumas inovações, algumas mudanças. O bom é que a gente tem muito o contato tanto com a diretoria como o subscritor, né, do produto. Então isso é muito bom para a gente. Quando a gente tem uma necessidade, a gente normalmente é bem atendido, é escutado. Então o pessoal da companhia escuta muito a gente. Então isso nos facilita. Como também a parte de aceitação das atividades, né? Então a gente sabe que tem algumas atividades que a gente, seguradora, aceita, que o mercado não aceita. Então isso também nos facilita, né? Então para a gente ter uma cotação para poder apresentar, né? Então assim, a companhia veio remodelando esse produto aí há um tempo, né? A gente sempre, tudo que a gente conseguiu contribuir para a gente conseguir também deixar um produto mais redondo, né? A gente sempre tentou buscar isso junto com a companhia. Então isso nos ajudou muito, né? Para atender o mercado, né? Para a gente ter esse produto redondo, né? E principalmente também, né? Aquela situação, hoje todo mundo quer o quê? Quer um um produto redondo e automaticamente o preço, né? Então isso também a agente seguradora também sempre teve muito atenta ao mercado, sempre buscando, né, ter um melhor custo-benefício, né, daquilo a ser ofertado. Então, queira ou não queira, isso também ajudou a gente aí a crescer a nossa carteira do seguro empresarial também na corretora. É isso, né? Como o Marcelo bem disse aqui, todo dia de manhã, às 7 horas, ele faz um comitê exclusivo com os executivos de conta. E essa é a proximidade, né, Zemar? É poder escutar, ter proximidade, tanto de chegar no Marcelo, tanto de chegar nos executivos. E mais do que isso, né, a companhia, ela escuta os nossos parceiros. E a tal ponto que o motorhome, por exemplo, foi uma ideia de um parceiro nosso que chegou e procurou o Marcelo, apresentou o produto para o Marcelo e o Marcelo disse: vamos para cima, vamos investir nessa tua ideia, não vou te deixar desamparado desse mercado, conta comigo. E hoje dentro da nossa carteira está lá o motorhome, né? Bom, seguindo ainda um pouquinho mais, falando dos nossos produtos de inovação, como o Marcelo também disse, a gente seguradora acredita no desenvolvimento de profissionais da área de inovação. E para isso a gente tem o Inteligente, que é um laboratório de tecnologia próprio da agente seguradora, situado em Bagé, onde formamos desenvolvedores. Então a inovação está dentro da companhia, né? Com isso, Carlinhos, me conta aí quais são as novidades para 2025 que vão contribuir para os nossos corretores. Boa tarde a todos. Essa brincadeira já tá ficando chata de dinossauro, né? Pô, vocês estão me achando que eu sou centenário já, né? Não, novinho. É só em experiência. Mas, pessoal, agradecer a todos vocês que estamos aqui no Brasil Sul. É uma honra pra gente, seguradora também. Os parceiros nossos de todo o país que se deslocaram para cá para participar desse evento, prestigiar a gente seguradora. Gostaríamos de ter muito mais tempo para explanar sobre nossos produtos, mas nosso stand vai estar lá aberto, esperando vocês. Vamos contar com a visita de todos vocês. Temos uma experiência bacana no simulador. Mas vou falar rapidamente, nós temos ainda uns minutinhos, né? Sobre... Vai que é tua, Dino! Um dos grandes produtos nossos, que a gente aposta muito, tá advindo da nossa experiência de negócios públicos, o Affinity Servidor Público, que nós garantimos o melhor preço para o servidor público, para o seu cônjuge e os pais do servidor público.
Tá? Isso é um produto interessante, como sempre, disruptivo, porque a companhia quer cada vez mais desenvolver a cultura do seguro pelo país. Eu estou deixando aqui algumas telas, fui passando ao longo do tempo, para vocês ter todos os serviços que a Agente Seguradora tem no portfólio e depois nós conversarmos. Esses são um dos nossos grandes projetos para 2025, né, que é o RCF para veículos até 30 anos. Aquelas pessoas que vocês hoje não têm uma disponibilidade no mercado, a Agente Seguradora hoje chega para agregar o serviço de vocês. O veículo de colecionador, que são veículos diferentes, né, que muita gente tem um valor bem diferenciado no mercado. O custo do veículo ele é pelo seu estado de conservação e muitas vezes pelo estado pessoal do seu dono, né, que ali traz uma história, carrega uma história, como o Marcelo falou aqui, uma história tão bonita quanto a Agente Seguradora tem no mercado. Nós temos também para carros mais antigos, que não são completamente originais, placa preta. Nós estamos com veículos até 25 anos. Né? Nós temos uma frota muito grande em todo o país hoje circulando. Muito sem seguro, como diz aí, 70% sem seguro rodando. Então é mais uma oportunidade para vocês estarem comercializando e colocando a Agente Seguradora na sua prateleira. E o veículo com bônus zero, que muitas vezes é discriminado também pelo mercado, e essa pessoa precisa entrar para o seguro e aí aumentar a sua bonificação, começar a ter uma história com a corretora e com o seguro. Nós temos outro canal, Vitória, que nós temos um grande investimento para esse ano, é o cotador de vida, de seguro de pessoas, para nós termos esse cálculo na ponta para os nossos parceiros. Tá? Então é algo muito importante, é um trabalho que a gente está sendo desenvolvido e acreditamos que até o final do ano já estará nas corretoras aí dentro do mercado. E o Ager, né, Carlinhos? Também é um avanço da Agente Seguradora, que hoje estamos entrando no Ager e você terá na sua corretora os preços da companhia. Isso é muito importante, pessoal, porque antes a Agente Seguradora tem todo o sistema informatizado, mas vocês não tinham essa comparação de mercado. Hoje vai facilitar as equipes de vocês e vem realmente para revolucionar o nosso ano de 2025. Falando, o Léo falou muito, o Elzemar, e eu gostaria de reforçar para vocês, essa experiência que a gente tem na assistência 24 horas, ela é muito forte em virtude também dos negócios públicos. Você vê como a Agente Seguradora se preocupa, porque nós temos que tirar, é o prefeito que ficou na estrada, os pacientes da saúde que estão num veículo lá na beira da estrada, que vieram para um tratamento, já estão com uma situação difícil, e a gente sabe, no próprio nosso Rio Grande do Sul aqui, muitas vezes sai um veículo na madrugada de Santana do Livramento para chegar aqui em Porto Alegre na Santa Casa. Tá? É uma expertise de muitas crianças do veículo escolar que está lá na rua, que precisa também tirar e dar um conforto para essas pessoas. Um atendimento rápido, personalizado, né, Carlinhos? Exatamente. Então, pessoal, a Agente Seguradora vem desenvolvendo ao longo dos anos com toda essa solidez e segurança que o Marcelo apresentou para vocês, e a gente conta com essa parceria dos amigos corretores, que é o nosso único canal de venda dentro da companhia, são os corretores de seguros. E mais uma vez convido para participarem e para estarem no nosso stand. Estaremos felizes, contentes, de braços abertos, esperando todos vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês e tenham um excelente evento. Antes de finalizar, eu tenho um desafio lançado. Convido a todos para ir lá no stand, conversar um pouquinho mais sobre os produtos, mas principalmente para descobrir quem é o melhor piloto dessa feira. Esperamos vocês lá, muito obrigado por estarem conosco. Um abraço. Gostaram, pessoal? Gostaram?
Para quem já conhece a Agente Seguradora, foi uma oportunidade de agregar conhecimento. Para quem não trabalha com a Agente Seguradora, uma oportunidade de conhecer a seguradora. Gostaria de esclarecer a todos que essa apresentação vai estar disponível no site do Sincor em breve. Então, todos aqueles que participaram no Brasilsul ou corretores de seguros, basta entrar no site do Sincor e apreciar essa apresentação. Em nome do Brasilsul, nós gostaríamos de agradecer a Agente Seguradora e aqui uma lembrança que vamos entregar ao Marcelo Vaz por ter nos ajudado nesse patrocínio. Muito obrigado, Marcelo. Agora deu? Pessoal, obrigado. A gente realmente está muito feliz de estreitar relacionamento com muita gente, com muitos corretores que não trabalham conosco. Independente de trabalharmos ou não juntos, estamos criando amigos e isso para nós é fundamental. Queria te agradecer, Walter. Para quem não me conhece, meu nome é Walter Coelho Dutra, sou corretor em Santa Maria e faço parte do Sincor RS. E em teu nome, Walter, agradeço o Sincor Rio Grande do Sul, Sincor Santa Catarina e Sincor Paraná, que estão fazendo um evento tão grandioso quanto esse, que eu só ouvi elogios, não sei o que vocês estão ouvindo, mas eu tenho ouvido muitos elogios. E o meu agradecimento a todos e que a gente possa estar cada vez mais junto no ano de 2025. Muito obrigado. Obrigado a todos e o próximo encontro será em Santa Catarina, Brasilsul. Obrigado a todos. Um abraço.